Fala galerinha, tudo bem com vocês? Feliz ano novo para todo mundo. Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo de abertura de mercados, né, dos nossos estudos de 2026. Então, se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Temos aqui o nosso Ibovespa, né? Inclusive, eu falei um pouquinho, né, sobre o Ibovespa num vídeo que saiu semana passada. Se você tiver curiosidade, vai dar uma olhada lá para você entender a parte macro, tá? Do Ibovespa, pensando ali em gráfico mensal, em gráfico semanal, o que a gente espera ali para os próximos meses, né, e para o restante de 2026. Então, aqui a gente já vai dar uma adiantada e vai falar um pouquinho mais em relação ao curto prazo, pensando um pouquinho ali na ideia do day trade. Beleza? Bora pro vídeo. Como vocês sabem, né, a gente gosta de utilizar aqui, de fato, o gráfico de 125 minutos como sendo um dos nossos time frames de referência. E a gente tem dentro desse movimento, né, toda essa pernada de alta, né, todo esse movimento após o rompimento dessa região de topo. E dentro do nosso modelo, né, a gente utiliza as nossas linhas de Boss. Tem vídeo no canal também explicando sobre a linha de Boss, tá? Ele ainda é um indicador exclusivo para a galera da nossa mentoria, né? E a gente gosta bastante de como ele funciona ali na ideia de região de oferta, região de demanda. Ele ajuda bastante todas as nossas operações. Temos aqui, né, de fato, uma primeira região de ponto de possível parada do preço, é uma linha de Boss bem importante ali, na casa de 158 mil pontos, tá, para o nosso Ibovespa, até mais ou menos 157.500. A gente está falando de um range ali de 500 a 600 pontos, pensando, né, num ponto comprador. Lembrando que a gente olha o Ibov para poder operar o índice futuro. Então, ficar atento, né? A partir de 10 horas o Ibov abre, e assim que o Ibov abrir, a gente consegue, de fato, olhar aqui para o nosso Ibov para pensar a favor de todo esse cenário. Beleza? Logo depois, a gente tem aqui também, né, uma ideia de uma linha de Boss vendedora, que seria mais ou menos próximo dessa região aqui, que a gente tem, teoricamente, um último topo, né, próximo ali de 163.200 até mais ou menos 162.500, né, um rangezinho ali também próximo ali de 500, 600 pontos, também pensando a favor do movimento da venda. Lembrando que a gente vai ter que olhar o Ibov para poder operar o índice futuro quando o Ibov abrir. Beleza? Essas são as nossas regiões principais dentro do Ibovespa. Agora eu vou trazer para vocês o nosso índice futuro. Pensando em índice futuro, né, nós temos aqui algumas regiões, temos 3 regiões aqui, pensando no curto prazo aqui, a favor da venda, tá? Todas essas 3 regiões são validadas dentro do nosso modelo, e temos também aqui uma região compradora, também validada dentro do nosso modelo. Qualquer alteração que tenha, a gente sempre manda lá na nossa comunidade, tá? Então a gente está lá na comunidade, no grupo do WhatsApp, atualizando em tempo real todas as regiões que são modificadas, né? De acordo com a abertura, de acordo com um movimento muito explosivo, direcional, a gente consegue atualizar vocês. Então, se você quiser ter acesso a essas regiões, tá? Tem a nossa comunidade, o link está aqui na descrição. Custa apenas R$ 47,00, é um valor simbólico, R$ 47,00 por mês, tá? Tem tantos vídeos diários que a gente faz lá na nossa comunidade, na plataforma, como também o grupo do WhatsApp. Então, quando você entra na plataforma, tem uma aula de boas-vindas. Nessa primeira aula, você consegue ter acesso ao nosso link da comunidade do WhatsApp, para você conseguir interagir, né, comigo, com a Ari e com os outros participantes da nossa comunidade. Cada dia que passa, a comunidade cresce mais. Então, não fique de fora. Em 2026, vamos juntos nessa jornada aí de cada vez mais sermos lucrativos. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. O que a gente tem aqui no nosso índice futuro? A gente consegue entender que dentro desse movimento dos 5 minutos, né, a gente fez aqui topos e fundos ascendentes. Então, de fato, né, estamos deixando regiões de demandas validadas. O problema que a gente tem, né, dentro desse cenário, é essa regiãozinha aqui, por último, né, que foi deixado aqui, que a gente pode entender como um ponto de uma possível liquidez para o preço, tá? Então, o ideal aqui seria entender, né, esse movimento sendo perdido, e quando ele fosse perdido, chegar à nossa próxima região de linha de Boss validada, ali próximo da casa, ali entre 161.500 até mais ou menos 160.700, né? Teria um rangezinho ali, e aí precisaria dos nossos gatilhos, tá? Tanto RSI, MACD, manipulação, né, Spring, entrada de risco, confirmation entry, divergência de alta dentro desse cenário, convergência de alta dentro desse cenário. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, 100% gratuito, tá? Então dá uma olhada nos nossos vídeos do canal para você entender de fato como funcionam esses gatilhos, para você conseguir entender, né, e tirar o máximo das nossas regiões que a gente traz aqui, tanto no YouTube quanto na nossa comunidade. Temos também, né, uma região vendedora dentro desse cenário, é uma região de 5 minutos, tá? Ela é uma região um pouco mais agressiva, tá? A gente vai ter que usar um risco
um pouco menor, mas entendendo o cenário, a ideia seria, temos essa região de topo, né, esse movimento de baixa, perde essa última região aqui do que level dos 5 minutos, né, e a gente tem todo esse movimento de baixa. A partir desse cenário, né, o ideal seria que ele fizesse esse rompimento, fazendo esse rompimento, né, esperava o recuo para ele dar continuidade ao movimento, chegar até o ponto de mitigação. Se abrir mais ou menos por aqui, tocando nessa região ali, próximo de 164.200 até mais ou menos 163.700, também se tiver o nosso MACD, o nosso RSI confluindo, vai ser um ponto de possível parada do preço para a gente conseguir pegar a operação a favor do movimento vendedor dentro do índice futuro. Beleza? Uma próxima região que a gente tem aqui é a região ali na casa de 165.700 até mais ou menos ali 165.100. É uma região um pouco maior, porque ela é uma região de gráfico de 60 minutos. Então, provavelmente, né, a gente vai ter um range maior, mas em tese uma segurança a mais. Lembrando que para tocar aqui, né, precisa ter o nosso MACD e o nosso RSI validando todo esse movimento para a gente conseguir pensar a favor do movimento da venda. Beleza? Sobre o nosso dólar, também falamos no nosso vídeo lá na parte macro, né, a respeito do dólar. Então, se você quer saber um pouco mais a respeito de dólar, taxa de juros e Bovespa, tem um vídeo gravado a semana passada, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do day trade, né, que seria algo mais rápido, né, pensando ali no movimento de amanhã, terça-feira, quarta-feira, dos próximos 2, 3 dias. O que a gente tem aqui? A gente tem dentro dessa região o movimento que predomina, né? Que é uma região de drop, base drop, movimento de baixa, né? A partir desse momento, perde o último fundo, ele está dando continuidade ao movimento de baixa. Onde eu pensaria em compra, tá? Pensar em compra, eu só pensaria dentro de uma linha de Bolsa ali dos 125 minutos, que seria a região ali de 5.430, mais ou menos, até 5.415. Então, a gente vai ter ali uns 15 pontos de range, tá? Então, chegando próximo dessa região, eu vou pensar dentro do meu MACD, dentro do meu RSI, para eu operar a favor do movimento de alta. Se não chegar nessa região, né, eu posso pensar também em um outro cenário, que seria bem similar ao do índice ali, tá? Pensando nessa ideia, tipo, se fizer o rompimento desse topo, recuar, vai dar continuidade ao movimento, e aqui nós vamos ter, né, duas regiões validadas, tanto a favor do movimento da venda nessa regiãozinha de último topo, ali próximo de 5.492 até mais ou menos 5.480. Dentro desse range aqui também podemos pensar dentro do argumento vendedor se tiver MACD e RSI validando. Da mesma forma, nessa região aqui mais para cima, também vamos ter o mesmo argumento, tá? Entendendo esse desequilíbrio, esse imbalance que foi gerado após o gap de abertura. Então, a gente vai ter ali o ponto entre 5.520 até mais ou menos ali, né, 5.505, né, mais os 15 pontos de range ali para a gente também pensar a favor do movimento vendedor dentro do dólar. Lembrando que, se a gente for atualizar as regiões, a gente consegue atualizar em tempo real dentro da nossa comunidade. Não fique de fora. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre S&P 500. Dentro do nosso S&P 500, né, temos, óbvio, um movimento de alta muito forte, predominando. E essa região a gente mandou na nossa comunidade na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira, a gente mandou essa região aqui de possível ponto de parada do preço no S&P 500. Então, tocou na nossa região e, de fato, eu já senti o preço, né? Já subiu aí, já aliviou um pouquinho. O que a gente tem agora? Pensando em compra, essa região já não é mais tão interessante, tá? Já foi mitigada, já tocou a nossa região, então eu vou excluir essa região. E agora, de fato, para pensar em compra, eu só pensaria aqui próximo dessa região, que é uma região dos 5 horas, tá? Como teoricamente, né, o S&P 500 funciona ali quase 24 horas, né? A gente tem ali a região de 6.740 até mais ou menos ali 6.700 como ponto de possível parada do preço. E mais uma vez, né, tendo RSI, MACD validando, né, ou qualquer outro gatilho de entrada dentro da região, a região já está validada para a gente operar a favor do movimento. Temos também duas regiões de venda que são do 1 hora, tá? Então, se a região de compra é pelos 5 horas e a venda pelo 1 hora, eu prefiro a compra do que a venda, porque a compra, teoricamente, né, tem um time frame maior, tem o esforço do player foi maior para poder criar toda aquela região. Mas nada impede da gente entender esse movimento de baixa, né? Seria um movimento secundário dentro desse movimento principal. Então, dentro dessa região, podemos ter aqui essa região de venda validada pelo gráfico de 1 hora, né? Seria ali próximo de 6.898 até mais ou menos ali 6.890. Então, se chegar aqui também, tendo MACD e RSI, estará apto dentro das nossas operações. Outro cenário que a gente tem aqui também, 6.930.
até mais ou menos ali 6.920, mais uma regiãozinha validada para o nosso S&P 500, tá? E lembrando que na comunidade a gente fala sobre mercado americano, sobre Forex, criptomoedas, sobre ações americanas. Então, qualquer ativo que você queira saber, a gente está lá na comunidade à disposição para atender todos vocês. Então, S&P 500, essas são as nossas 3 regiões que a gente tem agora, né? Pensando aí no decorrer da semana. Essa compra nessa região, gráfico de 5 horas, e essas 2 vendas aqui pelo gráfico de 1 hora. Beleza? Por último e não menos importante, temos aqui o nosso queridíssimo Bitcoin, tá? Então, dentro do Bitcoin aqui, também traçamos, né, essa regiãozinha aqui de compra e essa de venda aqui lá na nossa comunidade. A região de compra, de fato, já foi bastante mitigada, né? Então, a primeira compra já tinha sido aqui, todas essas outras aqui, a gente já, teoricamente, teria descartado, né? Porque já teve o primeiro movimento, não teria estopado, você está levando o trade a favor do movimento. E agora a gente está chegando numa região, né, de linha de boss vendedora, né? Então, dentro desse cenário, com toda certeza, se tiver argumento vendedor, a gente vai poder pensar a favor do movimento da venda dentro do Bitcoin. Um outro ponto que a gente tem aqui também, né, uma outra região, seria a regiãozinha ali entre 96.500 até mais ou menos ali 95.500, mil dólares de range, né? Então, dentro desse cenário aqui também, poderia ser um argumento vendedor para a gente estar pensando a favor do Bitcoin. Temos essas 2 regiõezinhas aqui. A primeira região, só para lembrar, na casa ali, né, de 92.700 até mais ou menos onde a gente está agora, né? 91.500. Essas são as nossas regiões para o nosso Bitcoin. Tendo gatilho, todas elas já estão aptas. Beleza? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. Bom ano para todos vocês. Qualquer coisa, chama a gente lá na nossa comunidade do WhatsApp ou no nosso Telegram, que é 100% gratuito. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Um beijo para vocês. É nóis e tamo junto.